A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Que maravilha, aleluia, Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que você possa mais uma vez permitir que o Espírito Santo ministre, fale ao teu coração nesta noite, para a glória de Deus, que você seja edificado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Nós estamos na quarta-feira do avivamento, glória a Deus. Quem quer ser avivado aí? Amém? O que é ser avivado? O que é ser avivado? Fazer zoada, né? Fazer barulho. Não tem avivamento no carnaval e tem barulho. O que é ser avivado? Falar em línguas? É um sinal, mas não é apenas isso. Porque até os demônios, eles falam línguas estranhas. Avivamento vai muito mais além de tudo isso, de barulho, de movimentos, do falar em línguas estranhas. Avivamento é mais profundo que isso, amém? Avivamento é você receber vida em você. Avivamento vem de avivar, de trazer vida, de se fazer viver, amém ou não amém? Atos capítulo 2, abra sua Bíblia rapidamente, em nome de Jesus. Atos capítulo 2. Glória a Deus. Amém? A palavra diz assim, versículo 1 a seguir: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão ou estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos e elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilharam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém? Olha aqui para mim, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero ser breve nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o tema: avivamento começa na palavra. Avivamento começa na palavra
de Deus. Se não tem palavra, não tem avivamento. E se tem um avivamento sem palavra, esse avivamento não é da parte de Deus. O avivamento vai começar na palavra dele. Porque nós temos que compreender que avivamento não é emoção. Avivamento não é, sabe, somente o sentir, os arrepios, a emoção de um culto, do mover de um culto. Não. Avivamento vai muito mais além disso. Avivamento, ele gera fome, ele gera transformação. Avivamento gera a permanência do Espírito Santo em nós. E nós temos que compreender essas coisas, para não sermos enganados, ou para não nos enganarmos a nós mesmos, com aquilo que nós pensamos ou achamos que é um avivamento, e muitas das vezes é uma emoção, é um sentimento, é algo da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso coração. Avivamento é a permanência do Espírito Santo em nós. Avivamento é o agir do Espírito Santo, gerando uma fome por mais de Deus. Avivamento é uma transformação de Deus dentro de cada um de nós. Não existe avivamento que não transforme quem é avivado, quem recebe esse avivamento. Quantas vezes nós temos visto pessoas que se dizem avivadas, mas que não vivem uma transformação de vida, que não tem uma mudança na sua personalidade, não tem uma mudança no seu caráter, no seu testemunho. Avivamento transforma, amém? Avivamento transforma, avivamento muda. Avivamento te faz ter fome pela presença de Deus. Quem é avivado quer sempre mais, amém? Quem é avivado, ele quer sempre mais. E o avivamento verdadeiro te faz ter fome pela palavra. Pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Gálatas capítulo 3, no versículo 2, Paulo ele fala aos Gálatas, diz o seguinte, que o Espírito ele não veio por outra coisa senão pela pregação da palavra. Não há avivamento sem ministração da palavra. Não há mudança de vida onde não há a palavra de Deus. Tudo começa pela palavra que você ouve, tudo começa pela palavra que você recebe. É através da palavra que vai acontecer o avivamento na sua vida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Espírito vem pela pregação da palavra. Amém ou não amém? Glória a Deus. Onde a palavra é fraca, o fogo apaga rápido. Onde não tem palavra, não tem avivamento. Onde a palavra é fraca, é pouca, o fogo apaga rápido. Porque a palavra é como se fosse a lenha que mantém o fogo aceso. Não adianta eu vir para um culto de avivamento e achar que só o culto de avivamento vai me sustentar. Não adianta eu vir só para uma conferência de avivamento e achar que aquilo vai me sustentar. Não, eu preciso manter a chama acesa, e mantém-se a chama acesa com a palavra. Glória a Deus. Mantenha a chama acesa é com a palavra.
É a revelação da palavra que mantém a minha vida avivada. Glória a Deus. Entenda uma coisa: a manifestação do Espírito Santo, ela não substitui a palavra, ela complementa a palavra, ela confirma a palavra. Tem um tanto de gente vivendo de emoção, tem um tanto de cristão vivendo apenas de emoção, que não tem se alimentado da palavra de Deus. Cristãos que estão de um lado para o outro, procurando manifestações, procurando movimentos, e se enche um pouquinho aqui, se enche um pouquinho ali, mas não vai ter uma constância, não vai ter uma permanência, se não tiver a palavra. A manifestação do Espírito Santo na vida de alguém é confirmação da palavra que ela tem recebido, do alimento que ela tem recebido. Glória a Deus. Amém ou amém? A igreja avivada é uma igreja que ouve, que crê e que pratica. A igreja avivada é uma igreja que ouve a palavra, que crê na palavra que está ouvindo e que pratica a palavra que está recebendo. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nós não podemos perder o nosso tempo atrás de emoções, de momentos, não. Porque o avivamento em nós precisa ser constante, ele precisa permanecer. Não é um culto, não é uma reunião, é algo cotidiano. Nós temos que ser avivados dia após dia, e esse avivamento só vai vir por intermédio da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém ou amém? Porque é a palavra que vai gerar arrependimento, é a palavra que vai abrir os meus olhos, é a palavra que vai gerar transformação em minha vida. Olha o que Neemias diz no capítulo 8, versículo 8 e 9. Diz assim: eles liam o livro da lei de Deus, interpretando e explicando o seu sentido para o povo, para que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não lamentem nem chorem, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Glória a Deus. Você já chorou numa pregação? Você já chorou enquanto o pregador pregava? Enquanto o pregador ministrava a palavra? O que aconteceu naquele dia foi isso. Enquanto a palavra era ministrada, enquanto a palavra era falada, enquanto era lida a lei de Deus, o povo foi tocado, houve arrependimento e começou a haver transformação naquele povo. Glória a Deus, porque a palavra faz isso. A palavra vai confrontar o nosso pecado. A palavra, ela vai, quebrar o nosso coração. Porque não há avivamento se não houver confronto contra o pecado. Não há avivamento se não houver coração quebrantado. E o quebrantamento vem quando a palavra é pregada, amém? Enquanto Neemias lia a palavra, o povo chorava. Enquanto Neemias pregava e explicava a palavra, o povo começou a quebrantar o coração. O povo começou a se arrepender-se de fato, de verdade. Não há avivamento sem a palavra. Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem transformação. Aleluia, glória a Deus. Porque, querido, quando a palavra entra, o orgulho sai. Quando a palavra entra, o orgulho sai. Não existe avivamento em coração cheio de orgulho, mas existe avivamento em coração quebrantado pela palavra. Glória a Deus.
Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. O Espírito se manifesta, o avivamento acontece onde a palavra é obedecida. Se não há obediência daquilo que você lê, daquilo que você ouve, não tem avivamento. Tiago, ele escreve no capítulo 1, versículo 22: meus irmãos, sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós vivemos uma geração em que a maioria das pessoas, elas ouvem a palavra, é ou não é? A maioria das pessoas, elas ouvem a palavra. Você está na rua, o dia estava no mercado, a pessoa estava ouvindo um bispo famoso aí da internet. Está ouvindo a palavra. E você vê, a gente vê o status das pessoas, aí você passa um status, está lá o pregador pregando. Mas no outro status a pessoa está bebendo. A pessoa prega, coloca um status de um versículo bíblico bonito, maravilhoso. Mas o status seguinte, ela está lá pecando. Pessoas que estão ouvindo, mas não estão praticando. Mas isso não acontece só com as pessoas que não conhecem a Deus, acontece também com pessoas que estão na igreja todo dia, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, ouvindo o evangelho, mas não estão vivendo, não estão praticando, e estão buscando um avivamento. Que avivamento é esse se não tem palavra? Se não tem obediência àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo anunciado? Por que é que o povo chorou quando Neemias lia a Bíblia da época, a lei? Porque o arrependimento veio, porque o coração foi quebrado, porque o orgulho foi quebrado, e aquele povo entendeu a palavra que estava sendo anunciada. É necessário ouvir e praticar. Não dá para ser só ouvinte. Não dá para ficar só escutando a palavra. Temos que viver a palavra, amém? O maior inimigo do avivamento é ouvir e não viver. É ouvir e não praticar. Porque entenda uma coisa: Deus não unge discursos vazios. Deus não unge palavras vazias. Deus unge obediência. Glória a Deus. Não adianta ser um eloquente, falar bem ou pregar bem, se não houver obediência à palavra dele. Não adianta ser um frequentador de igreja assíduo, não perder um culto, se não houver obediência à palavra dele. Não vai ter mudança, não vai ter avivamento, não vai ter transformação. Amém? Glória a Deus. A palavra praticada, ela atrai a presença de Deus. A palavra praticada atrai a presença, a manifestação de Deus na sua vida. Glória a Deus. Amém ou não amém? Querida, por isso que eu não me iludo com movimentos, porque eu já vi muito movimento e depois eu vi que não houve arrependimento. Eu já vi muita gente fazendo movimento, mas depois do movimento não veio arrependimento e continuou na mesma vida, continuou na mesma trajetória, não houve mudança. O verdadeiro avivamento vem na minha vida quando eu começo a ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque o arrependimento começa pela palavra. O avivamento começa pela palavra. Se não tem palavra, se não tem obediência a ela, não tem avivamento.
Pode ter movimento, pode ter barulho, pode rodar, mas se não praticar a palavra de Deus, não é avivamento verdadeiro. Quem me compreende, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Porque tem muita gente que quer o fogo no culto, mas não quer a mudança na vida. Vou repetir, tem muita gente que quer o que? O fogo no culto. Eu já ouvi muita gente dizendo, não vou não, porque o culto não é avivado. Não vou não, porque não tem... Não. O que nós temos que buscar é uma transformação na nossa vida. Ainda que não tenha o fogo, que cada um interpreta o fogo de uma maneira diferente, não é? Mas o que prova avivamento em nossas vidas é a transformação. É quando há o arrependimento, quando há o confronto contra o pecado. É isso que prova que houve um avivamento, houve uma mudança em nós. É a nossa constância, e não apenas momentos. É você ser constante em Deus, constante na busca, constante na leitura, constante no seu relacionamento com Deus. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim, e perseveravam. Atos capítulo 2, há um avivamento, há uma descida do Espírito Santo sobre aquele povo que estava perseverante buscando. E o versículo 42 vai dizer que eles continuaram, eles perseveraram na doutrina ou no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas 4 coisas, essas 4 bases é que sustentam o avivamento em nossa vida. Se você ler com atenção esse versículo 42, aí tem 4 segredos, 4 senhas, 4 bases que sustentam o nosso avivamento. Aquele povo permaneceu na doutrina. Doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Doutrina é isso que nós estamos fazendo hoje, ouvindo, aprendendo com a palavra de Deus. É uma base para sustentar o avivamento na nossa vida. Permaneciam na palavra e também na comunhão. Eles viviam como o corpo de Cristo. Viviam unidos. Perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Amém ou não amém? Estavam juntos na mesma comunhão, na mesma mesa, na mesma sintonia. Glória a Deus. E eles perseveravam também nas orações, na dependência de Deus, no contato com o Pai. Amém ou não amém? O que sustenta o avivamento em nossa vida é isso. Eles perseveravam. Amém ou não amém? Quando você é avivado, você persevera. Você é constante. Você não vive de momentos. Ora eu estou avivado, ora eu não estou. Ora eu estou bem com Deus, ora eu não estou. Não, isso não é avivamento. Você está vivendo emoções. Ora você está numa emoção boa. Ora você sente os arrepios. Quem não já conheceu alguém assim na vida, né? Que ora está bem com Deus, ora está uma maravilha, ora está louvando e adorando e pulando e tal, mas daqui a pouco a pessoa está lá toda brocochô. Ora está firme na igreja, ora está lá fora. Avivamento gera constância em nossas vidas. Avivamento produz constância. Amém ou não amém? Glória a Deus. Nós temos que entender. A igreja primitiva recebeu um avivamento, mas eles perseveravam.
Eles foram avivados, mas não foi só um momento, eles perseveraram buscando, perseveraram em oração, perseveraram em comunhão, perseveraram na palavra. Glória a Deus. Fogo que não tem base vira cinza, apaga rápido, é ou não é? Já viu um fogo na palha? É rápido. É um fogo bonito, é ou não é? Cresce ligeiro as chamas, mas daqui a pouco apaga, porque não tinha uma base. E tem muita gente vivendo desse jeito, vivendo de fogo em palha. Do nada, aquela chama linda, grande, mas daqui a pouco é só cinza e fumaça e nada mais. Avivamento é fogo na lenha, amém? Glória a Deus. E a lenha é a palavra. O Espírito Santo é o fogo, mas o combustível é a palavra de Deus. É por isso que não pode faltar a palavra, senão o avivamento passa. Não pode faltar a palavra, senão o avivamento apaga. Sem palavra não há avivamento que sustente. Sem palavra não há avivamento que permaneça. Glória a Deus. Se após o culto de avivamento você não permanecer na palavra, aquilo ali vai passar. Aí na outra semana você tem que ir para outro culto de avivamento. Aí na outra semana mais outro. E nunca vai estar avivado. Por quê? Porque não tem constância, não tem palavra. Não tem combustível. E sem combustível o fogo apaga. Sem combustível o fogo não sustenta. Quem me compreende? Glória a Deus. Aleluia. A palavra acende o fogo e o Espírito Santo mantém o fogo aceso. A palavra é o combustível que acende o fogo. E o Espírito Santo é quem mantém o fogo aceso. Glória a Deus. Os dois andam juntos. Se tem palavra, tem Espírito Santo, amém? Se tem obediência à palavra, tem Espírito Santo. Se tem obediência àquilo que está escrito, tem Espírito Santo. E se tem Espírito Santo, tem fogo. Se tem Espírito Santo e palavra, o fogo mantém-se aceso. Glória a Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Deus pergunta assim: não é a minha palavra como um fogo? Não é a minha palavra como fogo? Não tem como manter o fogo aceso sem a palavra de Deus. Não tem como manter a chama avivada, acesa, sem a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém ou não amém? Ouvir e praticar. Quando esses dois se encontram, a palavra e o Espírito Santo, aí o fogo é duradouro, aí a chama não se apaga. Aleluia. Glória a Deus. Entenda uma coisa, querido, Deus não quer apenas te emocionar. Deus não quer apenas que você sinta arrepios. Deus quer que você seja incendiado, transformado pela palavra dEle. Porque o que muda a nossa vida não é a emoção, é o arrependimento verdadeiro. O que transforma a nossa vida não são os arrepios, não. O que transforma a nossa vida é quando nós nos arrependemos, quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo pode te acender hoje, mas o que vai sustentar a chama acesa é a palavra de Deus. O que vai sustentar a chama acesa é a palavra de Deus. É ouvir e praticar. É como Deus diz para Josué: medita nela de dia e de noite. É Deus que está dizendo: Josué, medita na palavra desta lei de dia e de noite. Não é de vez em quando, não é quando tiver tempo, não é quando a coisa estiver ruim, não. É de dia e de noite. Porque Deus sabe que sem palavra o fogo não sustenta. Sem palavra o avivamento não sustenta. Não adianta.
Não adianta. Você não pode viver de cultos. Não. Você tem que viver avivado o tempo todo. A vida toda. A vida toda. E o que vai te fazer ser avivado a vida toda é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Fica de pé nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Aí onde você está, feche os seus olhos por um momento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor nesta noite, meu Pai. Deus, nós queremos em nossas vidas o avivamento do Senhor, meu Pai. Pai, nós não queremos apenas emoção, não, Senhor. Nós não queremos apenas sentir algo assim, não, Deus. Nós queremos a Tua presença em nós, Deus. Nós queremos o Teu fogo queimando dentro de nós dia após dia, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus. Porque o avivamento não é para ser apenas um culto, apenas um momento. É para ser algo diário em nossas vidas, meu Pai. Nós temos que dormir e acordar avivados, Senhor. Nós temos que passar o dia avivados pela Tua presença, meu Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença seja constante em nós, meu Pai. Que Teu Espírito seja constante em nossas vidas, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Que cada pessoa aqui nesta noite possa compreender, Senhor, da necessidade da Tua palavra em nossas vidas, meu Pai. Para que haja de fato e de verdade o avivamento. Para que nós sejamos de fato e de verdade avivados pelo Senhor, meu Pai. Porque a Tua palavra é como um fogo, Senhor. A Tua palavra é como um fogo dentro de nós, meu Pai. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus. Que a Tua igreja, Senhor, busque dia após dia, incansavelmente, Senhor, o avivamento da Tua parte, meu Pai. Ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Que nós possamos ser constantes, Senhor, na busca pelo Senhor. Na busca pelo Senhor, meu Pai. Que nós possamos ser constantes, ó Pai, no ouvir e no praticar da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Que haja constância na nossa comunhão, Senhor. Que haja constância, meu Pai, nas nossas orações, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai Santo. Nós não queremos apenas momentos, não, Pai. Nós queremos permanecer, Senhor, ligados a Ti, conectados ao Senhor, meu Pai, em comunhão contigo dia após dia, Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, que a Tua palavra, Senhor, dentro de nós, ó Pai, gere fome pela Tua presença, meu Pai. Que a Tua palavra dentro de nós, ó Pai, gere sede pela Tua presença, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que nós possamos buscar a Tua face constantemente, meu Pai. Que nós não venhamos nos afastar, meu Pai. Ah, Deus,
mas que nós venhamos permanecer buscando a Ti, Senhor eterno. Que dia após dia, Senhor, sejamos avivados pela Tua presença, meu Pai. Sejamos renovados pela Tua presença, meu Pai. Que haja transformação em nós, ó Pai. Que sejamos transformados pela presença do Teu Espírito Santo em nós, ó Pai. Que sejamos transformados, ó Pai, pela Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai Santo. Que o nosso coração, Senhor, que o nosso coração seja quebrantado, que o nosso coração seja quebrado pela Tua palavra, Senhor. Que haja arrependimento, que haja transformação, Senhor, em cada um de nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai Santo, aviva a Tua igreja, meu Pai, e mantenha a Sua igreja avivada, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, acende a chama, Senhor, e mantenha a chama acesa dentro de cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus Todo-Poderoso, nós louvamos a Ti nesta noite, Pai. Nós exaltamos a Ti nesta noite, Pai. Te damos a honra, Te damos a glória. E em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que o Teu Espírito Santo, Ele permaneça sobre nossas vidas, Ele permaneça sobre a Tua igreja, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus, seja conosco, meu Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, que a Tua presença permaneça em nossas vidas, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glórias e glórias ao nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite, glorifique e exalte o nome dEle, em nome de Jesus, aleluia. Glórias e glórias ao nome do Senhor. Tu és adorado neste lugar, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, amém. Glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Busque a cada dia ser renovado, ser transformado pela presença dEle, em nome de Jesus de Nazaré. Amém ou não amém? Leia, medite na palavra do Senhor. Busque conhecer mais de Deus através da palavra dEle, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que você possa entender que não existe avivamento se não tiver a palavra do Senhor. Não existe avivamento se não tiver obediência à palavra dEle, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Sexta-feira nós estaremos de volta, 7:30 da noite, em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira de cura e de libertação, em nome de Jesus de Nazaré. Nós esperamos por você aqui, às 7:30 da noite, no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Guerreiros da oração, sexta-feira, às 7 horas, amém? Então, meia hora antes de começar o culto, nós temos os guerreiros da oração, amém? Se você puder chegar mais cedo, para estar em oração, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Isso, os obreiros permanece um pouquinho agora depois do culto, amém? Tem um chocolate quente aí para vocês. Glória a Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Levanta a sua mão direita para o céu. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por essa reunião, por cada vida, Senhor, que nesta noite estiver em Tua casa. Se Deus, em nome do Senhor Jesus, seja com o Teu povo, Pai, seja com a Tua igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que o Teu Espírito Santo permaneça sobre nossas vidas, ó Pai, nos guiando, nos orientando, nos dando a direção, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Pai, conduza o Teu povo em paz, em segurança, ó Deus, dai a todos uma noite de sono tranquilo e reparador. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa esse restante de semana, Pai, que a bênção permaneça sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. E os que crêem digam amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde em